O salmista diz assim no Salmo 124, versículo 8: o nosso socorro está no nome do Senhor, o Criador do céu e da terra. Nós estamos para dar o culto, e quem é o nosso único auxílio para que possamos dar o culto aceitável e agradável aos olhos do Senhor é o próprio Senhor. Se o Senhor não nos auxiliar, nós não daremos o culto aceitável e agradável ao Senhor. Por isso, vamos orar pedindo a Deus para que nós possamos dar o culto agradável. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós, Senhor, estamos diante do Teu santo trono que firmaste em espírito neste lugar. E viemos prostrados em espírito diante de tanta glória, diante de tanta majestade. E nós, Teus filhos, nós, o Teu povo, a Tua igreja, viemos em comunhão de amor contigo. Neste momento, Senhor, portanto, estamos a Te dar louvor, estamos a Te dar as nossas petições e também as nossas ofertas como a parte representante de tudo que nós somos e tudo que nós temos. Ó Senhor, aceita o nosso culto, aceita o que nós Te damos em amor e em temor e em obediência de corações contritos e quebrantados. E Senhor, fala-nos na proclamação da Tua palavra e nos dá graça sobre a graça quando Tu falas para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos cantar o hino número 42 do Novo Cântico. A Deus demos glória, como nosso hino de glória. Aqui. Glória, o seu grande amor, ouviu
professar a nossa fé com os 12 artigos do Credo Apostólico. Para quem não está acostumado, esse Credo Apostólico não é católico, embora apareça aqui a Santa e Católica Igreja. Eu, justamente para evitar, a gente colocou na Santa e Católica Igreja. A ênfase é igreja, não é Santa Igreja Católica. Ok? Então, essa nova tradução, a partir do texto em grego, da Calcedônia. Creio no Deus Pai, Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu Filho único, o nosso Senhor, o qual foi concebido pela obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado e desceu ao abismo. Ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa e Católica Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Irmãos, vamos agora cantar o hino número 4 do novo cântico. Deus está no templo, como hino à Santíssima Trindade. Neste momento vamos orar em arrependimento dos nossos pecados, por nós não termos vivido segundo a lei do Senhor durante a semana. E arrependidos, peçamos o perdão ao Senhor
e perdoados possamos dar o culto aceitável ao Senhor. Vamos orar 1 a 2 minutos. Eu vou orar representando toda a igreja e em seguida vamos orar com a oração dominical. Vamos orar? Agora, pois, não há já nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós, neste momento, nos humilhamos diante de tanta santidade Tua, porque somos pecadores, concebidos e nascidos do pecado, cheios de ira contra Ti e ódio contra os próximos. Senhor, se reparares até o pormenor das nossas iniquidades, quem poderá subsistir diante de Ti? Pois nós, Senhor, violamos constantemente a Tua lei, nós não fazemos o que Tu ordenas e só fazemos o que Tu proíbes. Andamos como ovelhas desgarradas, cada um ao seu próprio caminho, levando a vida, seguindo o que é reto aos nossos próprios olhos. Ó Senhor, por isso, viemos a confessar os nossos pecados, de corações contritos e quebrantados. E embora não sejamos dignos de ser chamados como Teus filhos, porque muitos pecados nos cobrem, muita vergonha está diante de nós, viemos de olhos erguidos ao Teu santo trono, fitos em Ti, almejando a Tua graça. Pois sabemos, Senhor, que Tu és um Deus misericordioso, que demoras em Te irar, que nos amas e queres que nos convertamos a Ti, deixando para trás toda a impiedade. Por isso Te pedimos, não confiando na nossa própria justiça ou capacidade, mas somente no Senhor Jesus Cristo, o único e o suficiente e poderoso Salvador e Mediador, o Cordeiro de Deus,
e tira todo o nosso pecado. Por isso, Senhor, perdoa-nos, revestindo os méritos do Senhor Jesus Cristo em nós. Lava-nos, purifica-nos, limpa-nos, mais alvos que a neve, com o sangue precioso derramado na cruz. Cobre-nos a nossa vergonha com a justiça do Senhor Jesus Cristo. Liberta-nos, Senhor, de toda a ignorância, de toda a negligência e também de toda a autoridade e influência do maligno por sobre nós. Ó Senhor, no entanto, temos muitas faltas em levar a vida digna como teus filhos. Temos necessidades espirituais e também carnais. E ainda somos suscetíveis à ira e ataque e tribulação deste mundo contra nós, por pertencermos a Ti. Por isso, Senhor, te pedimos também para que nos supras, para que nos consoles, tanto o nosso espírito quanto nossa carne. Sabemos que Tu nos amas e que já sabes de que precisamos. Também sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso para nos guiar com a Tua providência, derramando-nos todas as dádivas celestiais. Então, Senhor, como Tu mesmo nos prometeste, responde-nos quando Te clamamos neste momento. E assim, Senhor, se faça tudo por Teu louvor e se manifeste a Tua glória aqui na Tua Santa Igreja e na vida individual de cada um. Eis que te pedimos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos nós cantar o hino de gratidão e louvor. Número 16. Louvor a Deus. Louvai a Deus. Irmãos, a palavra de Deus é Epístola aos Efésios, capítulo 2. Efésios 2, versículos de 1 a 10.
Efésios 2, versículos de 1 a 10. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e nos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Neste momento vamos cantar o ofertório, tudo entregarei entregando a oferta preparada ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós
não temos nada que seja valioso aos teus olhos. Nós não somos valiosos aos teus olhos, porque somos pecadores por natureza, somos filhos da ira, e só temos obras de maldade e de iniquidade. No entanto, tu nos compadeceste, tu enviaste o teu Filho único para morrer na cruz, derramando o sangue precioso para lavar todos os nossos pecados e iniquidades. E mediante esse sangue, mediante esse lavar, mediante essa purificação, nós fomos salvos, sendo perdoados dos nossos pecados e libertos das autoridades do pecado. Por isso, Senhor, neste momento, nos apresentamos diante de Ti o nosso ser por inteiro, o nosso coração íntegro diante de Ti, e também todos os bens que provieram das Tuas mãos. Neste momento, Senhor, entregamos a nós mesmos e também todos os nossos bens, não confiando em nossas obras, mas somente no poder do Espírito Santo que habita em nós. Por isso, Senhor, o que entregamos é a parte representante de tudo que nós somos e tudo que nós temos. Senhor, aceita a nós mesmos e usa-nos para edificar esta igreja. E, Senhor, aceita as nossas ofertas e usa, Senhor, para satisfazer todas as necessidades da Tua igreja. Para que dessa forma, Senhor, se manifeste a Tua glória e o Teu poder. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje é finalmente o derradeiro domingo em que nós finalmente vamos caminhar como uma igreja, não no aspecto administrativo, mas no aspecto bíblico, porque toda vez que Deus chama um grupo de pessoas como o povo dele, e Deus envia aquele que vai transmitir a vontade dele por através da pregação expositiva da sua palavra, então a Bíblia diz que ali já se formou a igreja. Então, biblicamente, hoje é o domingo que nasce essa igreja, nasce essa reunião de pessoas como igreja do Senhor. Nós, no entanto, não nos edificamos como igreja segundo os nossos próprios olhos ou segundo os outros critérios, mas sempre nos critérios bíblicos, como acabamos de falar, isto é, modernamente, contemporaneamente, os critérios firmados no padrão de fé que ao longo desses, vamos dizer assim, 4.000 anos, desde o Êxodo até os dias de hoje, Deus tem continuado a iluminar e esclarecer aos servos dele, os teólogos, os pastores, os pregadores, consolidado como o padrão de fé da Igreja Reformada e também o padrão de fé de Westminster. Desde que Lutero, em 1517, fixou as 95 teses às portas da Igreja do Castelo de Wittenberg. Então, essa é a nossa identidade. É por sobre essa identidade e também para manifestar essa identidade é que nós nos constituímos como igreja. Para, dessa maneira, receber bem a palavra de Deus, guardar bem a palavra de Deus, para transmitir para gerações vindouras bem
a palavra de Deus. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa identidade. Estamos falando todas essas coisas complicadas que, ao sair daqui, vão esquecer, para justamente enfatizar que esses grandes acontecimentos da história, do passado, formam o que é a igreja bíblica para os dias de hoje. Nós todos temos o consenso de que nós devemos levar uma vida fiel à Bíblia e também o consenso de que essa vida fiel à Bíblia não é possível nas igrejas de onde nós estávamos. Então, nós estamos aqui para levar uma vida de piedade bíblica numa igreja bíblica que ensine e cultive a vida de piedade bíblica. Então, essa é a resposta. Por que nós formamos mais uma igreja entre tantas que já existem? A resposta é: tantas que existem, muitas vezes, não nos ensina, nem nos edifica na fé e piedade bíblica. Não nos dá a identidade que deveríamos ter como cristãos, salvos, povo de Deus, filhos de Deus. E necessita, então, uma igreja que edifique a nossa vida na piedade bíblica. Então, como isso se forma? Modernamente, essa forma de fé, essa vida de fé, de piedade, se chama a fé e a teologia reformada. Reformada. Reformada em que sentido? Não só reformada do século XVI, mas reformada sempre se reformando todos os dias, corrigindo rapidamente, diante da palavra, o que devemos corrigir na nossa vida. Que a Bíblia diz que não é assim, vamos corrigir imediatamente. E edificar fielmente e zelosamente o que a Bíblia diz para edificar. Essa é a reforma. Corrigir rapidamente e edificar com zelo o que a Bíblia diz para edificar. Ou seja, essa é a vida de santificação. Essa é a vida santa. Essa é a vida de santificação. Para isso, nós precisamos ter bem em mente, nós precisamos ter a consciência dos principais temas, principais e grandes temas que a Bíblia nos ensina. São 5, não são difíceis, não são muitas. São 5, parecem muitas, mas são 5. Primeiro, o que é o Evangelho e a fé salvadora decorrente de ouvir o Evangelho. Segundo, o que é a vida espiritual ou a vida dependente do Espírito Santo. Terceiro, o que são os meios da graça para que possa ser possível a vida espiritual. Quarto, o que é a igreja? Quinto, o que é o reino de Deus e a vida como cidadão do reino de Deus, como povo de Deus. Então, hoje nós vamos ver rapidamente sobre cada um desses temas. O primeiro tema qualquer, o que é o Evangelho e a vida e a salvação. O que é a fé salvadora. O que é o Evangelho e a fé salvadora. O que é o Evangelho? Apóstolo Paulo, na 1 Coríntios 15, versículos de 1 a 2, ele diz que se vocês se firmarem do que eu transmiti, ele transmitiu o Evangelho, né? As palavras do Evangelho, e não tenham crido em vão, então serão salvos. Em outra passagem, o próprio apóstolo Paulo, em Romanos 1,16, diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Na 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é a morte e a ressurreição de Cristo.
Em suma, é a remissão dos pecados e a libertação dos poderes do pecado. O que, irmãos, nós temos muito hoje? Muito louvor de gratidão, muita alegria pela salvação, pelo perdão dos pecados, não tenho mais condenação, e ponto final. Mas esse evangelho pela metade nos tira qualquer força do dia a dia para levarmos uma vida saudável, forte da salvação. Por quê? Porque somente pelo perdão dos pecados, diante de vários problemas da realidade, diante de tantos ataques e tribulações da realidade, somente o perdão dos pecados não nos deixa fazer alguma coisa. Não nos deixa levar uma vida de fé em cada momento, o que seria minha fala, minha ação de fé. Daí que então a outra parte do Evangelho, que é a libertação dos pecados e das autoridades do maligno, entra em ação. Já que somos livres, libertos deste mundo, libertos de qualquer influência e autoridade do pecado, nós somos capazes de levar a vida de fé poderosamente. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Essa é a vida poderosa. Eu sou liberto. Não somente perdoado. Eu sou liberto. Então, não importa o que Faraó mandar fazer, eu não sofro. Eu sofro, claro, mas eu não sofro consequências. Eu não sofro consequências. Com efeito, não é isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos? Todas as coisas cooperam para o bem. Isto é, coisas boas como bem. Coisas más também como bem. Confiando nisso, é que nós demonstramos a nossa vida de fé. Poderosa. Firme. Ficamos tristes? Ficamos. Ficamos chateados? Ficamos. Ficamos irritados? Ficamos. Mas lembrarmos sempre, somos libertos deste mundo. Este mundo, o que este mundo pode fazer de pior para mim? Me matar, não é? Oba, é isso que eu quero mesmo. Quero chegar na glória o mais rápido possível. Já sofri demais aqui, certo? O pior que esse mundo pode fazer para mim é o melhor para mim. Então, o que pode ser pior para mim neste mundo? Nada. Somos libertos. O que nos faz, então, que essa liberdade, o que faz com que esse perdão e essa liberdade, o que esse perdão e essa liberdade faz em nós, cada um de nós? Agora, mais concretamente. Essa remissão, essa liberdade muda a nossa mente racional. Pensamos diferentes. Essa remissão, essa libertação muda a nossa emoção. Nós sentimos diferentes. Nós nos sentimos diferentes. E muda também a nossa vontade. O nosso arbítrio muda. O nosso arbítrio agora é diferente. Em suma, o nosso coração muda de direção. Até rimou, né? O nosso coração muda de direção. Antes estava voltado a este mundo. Antes, toda a preocupação e anseio estava me cativando. Antes, eu estava escravo do pecado. Agora, meu coração está atado a Deus. Meu pensamento de Deus. Meu sentimento de Deus. Minha vontade de Deus. Atracado. Só que isso nos traz uma consequência funesta. Estar em paz com Deus é o quê? Estar em
guerra com este mundo. O que Jesus disse em João? João 15. Este mundo vos odeia. Porque antes de odiar a vocês, odeia a mim. E por tabela, odeiam a vocês. Odeia a vocês. Ainda mais odeia porque eu arranquei vocês deste mundo para mim. Eu tirei. Esse tirar não é só tirar igual, né, lycra. Tirar quer dizer arrancar mesmo. Eu arranquei vocês deste mundo. Eu destaquei vocês deste mundo. Por isso este mundo ainda mais odeia vocês. E terminando essa parte, o que Jesus diz em João 16? No finalzinho de João 16. Agora vocês estão tristes, mas coragem. Tenham coragem. Eu venci este mundo. Eu venci este mundo. Nós somos atracados a Jesus. Se Jesus venceu, nós, por tabela, venceremos. Vencemos e venceremos. Essa vitória só acontece quando, exatamente em João 14, 15, 16, quando o Espírito Santo, enviado por Jesus Cristo, vier em nós e habitar em nós, permanecer em nós. Somente quando o Espírito Santo permanece em nós, é que nós podemos ter essa vitória. Como é que nós podemos saber se o Espírito Santo permanece em mim ou não? Como é que nós cantamos, inclusive, no hino número 4, né? Nos corações habitas. Como é que nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós? Jesus responde: pelo fruto. Pelo fruto. Eu sou a videira, vós sois ramos. Né? Se eu permanecer em vós, e vós permanecerdes em mim, vós dareis muito fruto. Muito fruto. Fruto já tem aqui ligado em Gálatas, né? Gálatas 5, 22. O que diz? O fruto do Espírito Santo. Por que fruto do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo permanece em mim e gera sinais, provas de que ele permanece em mim, que é o fruto do Espírito Santo, que é amor, depois paciência e bondade. Amor, paciência e bondade. Mas ó, são 3 características do quê? Da personalidade. Personalidade. Em suma, então, como é que eu vou saber, como é que eu sei se o Espírito Santo permanece em mim ou não? Pelo fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? A minha pessoa mudada, transformada, sendo espiritual, sendo a imagem e semelhança de Deus, voltando a ser. Então, o fruto permanece em mim. O cara anda 30, 40 anos na igreja, e é diácono, é presbítero, professor, tal, uma personalidade está cada vez mais ranzinza e chata e rabugenta, então ele não tem fruto. Sinto muito, mas ele não tem fruto. Temos dúvida de que permanece o Espírito Santo nele. Pode isso? Não. Não pode. É isso que Tiago fala. Você aí, você diz que acredita em Deus? Beleza, mas cadê a obra? Cadê o fruto do Espírito em você? Não tem? Dúvida. Dúvida. A sua fé pode ser morta. Não é isso? Essa vida espiritual, no entanto, só é possível quando? Recebendo a graça de Deus. A graça de Deus. Já estamos no terceiro tema, né? A graça de Deus. Deus nos dá a graça, Deus nos despeja a graça, Deus nos dispõe a graça pelos seus meios da graça. São 3 na Bíblia, no Novo Testamento. No Antigo Testamento eram mais.
né? Eram mais. Por exemplo, arco-íris era o meio da graça para Noé, até a instituição da circuncisão e a Páscoa. Né? Então, arco-íris funcionava. Para Adão e Eva, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal também eram os meios da graça. Mas hoje, no Novo Testamento, são 3 os meios da graça. A pregação fiel à palavra de Deus. True preaching of the Word of God. A verdadeira, a fiel pregação da palavra de Deus. Estou tentando ser fiel nesse momento à palavra de Deus. Então, pela pregação, recebem a graça de Deus. Segundo, os sacramentos. Tem 2, o batismo e a Santa Ceia. Temos a Santa Ceia hoje. Então, vamos receber a graça pela pregação e a graça pela ceia hoje. E 3, oração. No nosso culto, oramos? Oramos. Então, recebemos a graça de Deus. Louvor é? Não é. Oferta é? Não é. A pregação, o sacramento e a oração são os meios da graça. Abrindo um pequeno parênteses. A palavra de Deus atinge a todos. O sacramento atinge os salvos. A oração atinge o indivíduo. Vocês percebem? E também, a palavra de Deus, outra coisa interessante, a palavra de Deus atinge o ouvido e depois o coração. O sacramento atinge a visão, né? Tato, seja pão, seja cálice, seja água, né? Tato. Ou olfato, porque você cheira vinho, né? Não, assim, não é assim. Tem cheiro de vinho, cheiro de pão. E paladar, quando saboreia o pão e o vinho. Todos os 5 sentidos. Por todos os 5 sentidos, Deus faz entrar a graça até o coração. Nosso Deus é maravilhoso, né? Os meios da graça são isso. Então, através desses meios da graça, Deus despeja a graça abundantemente. O que o João disse, graça sobre a graça. Em João 1,16, graça sobre a graça. Isso demonstra a continuidade. Graça sobre a graça, sobre a graça, sobre a graça que não termina. Uma graça cada vez maior que a outra. Crescente. Só que Deus deixou esses 3 meios da graça em um lugar específico. Não em seminários. Não em seminários. Não nas escolas. Não nos estádios de futebol. Certamente não nos estádios de futebol. Mas na igreja. Então, o 4º tema é sobre a igreja. O que é a igreja? O que é a igreja? A igreja é difícil dizer, a igreja é tal coisa. Então, na Bíblia, a igreja fala que compara a igreja com outras coisas. A igreja é o corpo espiritual de Jesus Cristo, a igreja é a Nova Jerusalém, a igreja é coluna e baluarte da verdade, e etc. Assim, né? Então, são várias figuras da igreja. Essas figuras nos dão a ideia de um aspecto específico da igreja. Diz que a igreja também, a Bíblia diz que a igreja possui alguns atributos. A igreja é santa, a igreja é gloriosa, a igreja é católica, a igreja é unida, cheia de amor e comunhão, né? Então são alguns atributos. Católica no sentido de que a igreja é para todas as nações, aberta para todas as nações, atinge todas as nações, e também a igreja está nos céus e na terra, em todo lugar do universo a igreja está. Então isso é a catolicidade da igreja. Só que a igreja é a Nova Jerusalém, ou seja, é o centro, atualmente no Novo Testamento, é o centro do reino dos céus. É a entrada e é o centro do reino de Deus. Então, onde que nós aprendemos sobre o reino de Deus? Na igreja. Onde que nós aprendemos como levar a vida digna, a vida justa, a nossa identidade do povo de Deus? Na igreja. Quais são os aspectos, as esferas do reino de Deus?
na igreja, a partir da igreja. Então podemos dizer que a igreja é um quartel. Aqui nós treinamos, e podemos dizer que a igreja é a escola. Aqui nós aprendemos para levar a vida do reino de Deus fora da igreja. Hoje em dia, muito carece sobre esses ensinamentos. Está evidente na Bíblia, em toda a Bíblia. Se for falar para os irmãos, por exemplo, no livro de Juízes, tem um único versículo que trata sobre todos esses 5 temas. Um único versículo do livro de Juízes. Então, é muito importante nós sabermos, conhecermos bem, conscientemente, não de noite para o dia, né? Ninguém é assim, nem eu sou assim, nem Einstein, acho que nem o melhor gênio do mundo é assim, mas cada vez mais, pouco a pouco, toda vez que eu vier, por exemplo, eu vou pregar pouco a pouco sobre esses temas ao longo da nossa vida conjunta aqui nesta igreja. Mas, irmãos, o mais importante do que os 5 principais temas é o propósito. Para que nós precisamos conhecer? Nós precisamos ser conscientes desses temas, desses 5 temas da Bíblia. Para que nós precisamos conhecer bem a Bíblia? Para quê? Para uma vida com propósitos, como o nome daquele livro, né? Mas qual é esse propósito? É o meu sucesso? É a minha saúde? É o quê? Irmãos, a essência de toda a vida de piedade é amor. Amor. 1 Coríntios 13. Se eu falar as línguas, mas não tiver amor, nada. Se eu ajudar muito os próximos, a ponto de eu dar a minha vida pela vida dos próximos, sem amor, nada. Mesmo que eu conheça todos os mistérios que existem no mundo inteiro, mas sem amor, nada. O que é sempre, então? A essência de toda a vida cristã? O amor. Mas isso é a palavra do apóstolo Paulo. Palavra de Jesus, então. Mateus 22. Quais são os 2 grandes e maiores mandamentos de toda a lei de Deus? Primeiro, ame seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. O segundo é igual ao primeiro. O segundo não é menos, o segundo é igual ao primeiro. Ame ao seu próximo como a ti mesmo, com todo o seu coração, alma, força e entendimento. Amor. Amor. Isso, abrindo outro parênteses, já fazendo spoiler do que eu vou pregar ano que vem. No Levítico tem quantas ofertas? 5. Na verdade são 4. Essas ofertas do Levítico, tudo complicado, despeja sangue aqui, molha sangue nos chifres, derrama sangue, sei lá o quê, bote azeite. Mas em todas essas ofertas, o que essas ofertas demonstram? O meu amor a Deus. O meu amor a Deus. No holocausto. Eu dando inteiro o meu ser diante de Deus, holocausto. E depois, ofertas pacíficas, para eu compartilhar carne com todos os meus vizinhos, com todos os levitas, com todos os sacerdotes, com o sumo sacerdote, e ainda sobra, porque o cordeiro tem 80 quilos de carne, e você tem que consumir até o 3º dia. Depois do 3º dia, você tem que jogar fora, queimar, enterrar, porque Jesus ressuscitou, né? Então, para você acabar com a carne, o que você tem que fazer? 80 quilos de carne, o que você tem que fazer? Você tem que chegar com o seu vizinho brigado. Olha, eu tenho que acabar com essa carne, então vim para te dar. Não, assim não, né?
Aí fecha a porta dele e não vai abrir nunca. O que ele tem que fazer então? É o que Jesus disse no Sermão do Monte. O que ele tem que fazer? Pedir perdão. Ainda que eu ache que ele esteja certo. Eu peço perdão, ó irmão. Aquela vez lá, sinto muito. Sinto muito, me perdoa e aceita essa carne, por favor. Tenho que acabar hoje. E esse vizinho também fez isso no outro dia comigo, então ele vai ter que aceitar, certo? Essa comunhão, amor para com os próximos. Amor a Deus, amor ao próximo. Né? Tem oferta pelo pecado. Amor a Deus, para eu voltar à comunhão com Deus, despejando muito sangue. E depois a oferta pela culpa, que é a oferta indenizatória ao próximo. Amor ao próximo. Você pagou a oferta para Deus e paga a indenização para quem você prejudicou. Oferta pelo pecado, oferta pela culpa. Amor a Deus, amor ao próximo. Amor a Deus, amor ao próximo. É o amor. Com efeito, voltando para 1 Coríntios 13, o que diz? A primeira característica de amor, então. Se eu não tiver amor, nada serei. Se não tiver amor, nada serei. Se não tiver amor, nada será o meu proveito. Aí depois vem, né? O amor é o quê? Paciente. Tem que ter paciência. Você ama? Seja paciente. Você ama a sua esposa? Seja paciente. Você ama seu marido? Seja paciente. Você ama seus filhos? Seja paciente. Você ama seus irmãos da igreja? Seja paciente. Ah, mas ele é pior que eu nessa parte. Tenha o seu irmão melhor que você. Não é isso? Amor. Amor. E aí, apóstolo Paulo diz, o amor cobre muitos pecados. Amor cobre muitos pecados. A supremacia do amor. A supremacia do amor. É para isso. É para cada vez maior amor a Deus e para cada vez maior amor aos nossos próximos. Ao longo desses anos que caminharemos juntos, vamos aprender sobre esses 5 grandes e importantes temas que a Bíblia nos revela. Que o Senhor esteja com todos nós e que toda vez que nós aprendemos mais um pouco sobre a palavra dele, vamos ser edificados na graça e na fé. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos por tua graça de ter nos edificado como a tua igreja, ter nos feito servir este corpo espiritual teu e também receber a graça através da pregação da tua palavra e também pela ministração correta do teu sacramento. No entanto, Senhor, nós temos muita preguiça e negligência, muitas falhas e muitas culpas. Então, Senhor, nos aclara sempre em que nós estamos falhando, errando ou somos insuficientes, para que nós, aclarados, possamos ser a igreja do teu agrado, sendo e fazendo coisas que tu esperas da igreja, que tu revelas através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos para a ceia. Irmãos, vamos abrir a 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 29.
Enquanto procuram, irmãos, a Santa Ceia é o sacramento instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E nesta primeira epístola aos Coríntios 11, 23 a 29, o apóstolo Paulo traz estas instruções para a ceia. Então, atentemos às instruções apostólicas. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si. Irmãos, para que a nossa fé seja firmada, participando da ceia do Senhor, chuva de bênção. Para que a nossa fé seja firmada pela participação da mesa do Senhor, precisamos, antes de mais nada, nos discernir à luz das Escrituras da seguinte maneira. Primeiro, cada um de nós devemos meditar profundamente sobre os nossos pecados, ser conscientes dos pecados e que estamos sob a ira de Deus por causa dos nossos pecados e diante dele humilhados. Segundo, cada um de nós devemos examinar os nossos corações se realmente confiamos na promessa de Deus. As promessas essas de Deus, de que por ter Jesus Cristo sofrido e morrido, todos os nossos pecados foram perdoados e de que nos lega a perfeita justiça de Cristo como a sua dádiva. E por fim, cada um de nós devemos examinar os nossos corações se estamos decididos fielmente a viver servindo o Senhor Deus por gratidão a Ele e se buscarmos, a partir de agora, a viver com os nossos irmãos no verdadeiro paz e amor. De tal maneira que todo aquele que, pela graça de Deus, se arrepender de fato dos seus pecados, de fato lutar contra a sua infidelidade e desejar sinceramente viver de acordo com todos os mandamentos de Deus, Deus certamente aceitará na santa mesa de Cristo. Embora o pecado e a fraqueza ainda resistam contra a nossa vontade dentro de nós, nós podemos ter firme e plena certeza de que por causa disso, Deus nos aceita por sua infinita graça como dignos de participar nessa mesa, isto é, nesses alimentos e nessas bebidas celestiais. Mas aquele que não se lamenta de verdade, nem se arrepende em penitência do seu pecado, não terá parte alguma no reino de Deus. Nós aconselhamos a estes que não se lamentam de verdade, para não participarem dessa mesa. Porque se participarem, como diz o apóstolo Paulo, a sua culpa, a sua condenação será muitas vezes multiplicada por sobre si. Então, tendo dado a advertência, vamos ter Senhor Jesus Cristo em nossa memória. Cristo, quando instituiu a Santa Ceia, disse: fazei isto em memória de mim. Então devemos participar da ceia do Senhor em memória de Cristo. O nosso Senhor foi enviado por Deus Pai ao mundo, revestindo nossa carne,
revestindo o nosso sangue, tomou sobre si toda a ira de Deus, que é recaída por sobre nós, desde o início da sua vida na terra até o fim, em favor de nós. Ele foi preso para nos libertar. Ele foi morto injustamente para que nós sejamos declarados justos e inocentes no juízo de Deus. Ele fez que o seu bendito corpo seja crucificado, rasgado e traspassado, carregando toda a maldição que nós deveríamos sofrer, para nos encher da bênção de Deus. Ele foi abandonado por Deus para que nós sejamos aceitos por Deus e que jamais sejamos abandonados por Ele. Ele firmou a nova aliança, a aliança da graça, por derramar o seu sangue precioso e por sua morte, declarando: tudo está consumado. Portanto, toda vez que partimos este pão e bebemos deste cálice, temos que ter em memória o amor de Cristo para nós e a certeza disso. Ele morreu na cruz por nós e derramou o seu precioso sangue para alimentar o nosso espírito com fome e sede do seu corpo e do seu sangue. Isso é tão certo como comer deste pão e beber deste cálice em sua memória. Ainda, Cristo, por seu sofrimento e pela sua morte, se tornou o espírito da vivificação para todos nós. Nesse mesmo espírito, nós somos um com Cristo e dele recebemos todas as graças. O mesmo espírito nos une no amor fraternal como membros de um só corpo. Portanto, todos nós, ligados juntos em Cristo, no corpo espiritual de Cristo, pela fé verdadeira, devemos expressar isso, não apenas em palavras, mas principalmente em obras, de verdade e de fato. Por fim, Cristo nos ordena para fazer esta ceia até que Ele volte. Nós, de antemão, experimentamos a abundante alegria que Ele nos prometeu aqui, nessa mesa do Senhor. Nas expressões do famoso teólogo holandês Schilder, nós degustamos na terra o que há de vir na volta do Senhor. Nós aguardamos esperançosos pelas bodas do Cordeiro, em que todos nós beberemos um novo vinho com o Senhor, do reino do seu Pai, já plenamente consumado. E já está muito perto este dia. Então, nós vamos nos alegrar juntos e demos glória a Deus juntos nesta mesa do Senhor. Amém? Vamos orar agora, irmãos, para recebermos tudo isso que falamos, nos humilhando diante de Deus com o coração sincero e com toda a nossa fé. Deus Pai de imensa misericórdia, agradecemos a Ti por termos dado o Teu Filho amado como sacrifício de propiciação, de reconciliação pelos nossos pecados, para que Ele nos seja a comida e a bebida e nos conduza à vida eterna. Te pedimos, Senhor, para que nós confiemos cada vez mais verdadeiramente no Teu Filho Jesus Cristo, pela operação do Espírito Santo nos nossos corações nessa ceia, nos fazendo a não permanecer mais no nosso pecado, mas mais em Cristo e Cristo em nós. Firma a nossa fé, Senhor, neste momento, para confiarmos com convicção que o Senhor é eternamente o nosso Pai de misericórdia
e que nos provém todas as coisas que o nosso corpo e a nossa alma necessitam. Concede a tua graça, Senhor, para que nós alegremente carreguemos a nossa cruz, negando-nos a nós mesmos e te confessando como o nosso suficiente, poderoso e verdadeiro Salvador. Que neste momento, Senhor, nós contemplemos a Ti e que esperemos pelo dia de Sua volta, de transformar o nosso humilde corpo no corpo glorioso, na semelhança do Teu corpo, e nos levar eternamente para habitar contigo. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, para que possamos receber o alimento e a bebida dos céus, vamos nos concentrar não no pão, não no vinho, mas vamos fitar os nossos olhos espirituais, elevando o nosso coração a ver o trono celestial que aqui Deus em Espírito firmou. E que o Espírito Santo presente aqui, o Espírito de Cristo, Ele mesmo esteja dando o pão e o vinho como carne, e como o corpo e o sangue dele. Não duvidemos de que esse Espírito Santo nos fará, o nosso espírito, receber o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Isso é tão certo e tão verdadeiro quanto receber este pão, receber este cálice em sua memória. Amém? Este pão que foi partido é o corpo de Cristo em que participamos. Vamos tomar e vamos comer. E vamos nos lembrar de que o corpo de Cristo foi rasgado e traspassado para a remissão de todos os nossos pecados. E nisso cremos. Todos os batizados na igreja protestante venham a essa mesa para receber o corpo do Senhor. Todos os batizados pegaram o seu pão. Este cálice, aqui damos graças, é o sangue de Cristo em que participamos. Vamos tomar e vamos beber e vamos nos lembrar de que o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo foi derramado para a completa remissão de todos os nossos pecados, e nisso cremos. Então, quem recebeu o pão, vem à mesa para receber o cálice.
Todos os que receberam pão, receberam cálice. Irmãos amados do nosso Senhor Jesus Cristo, tendo em vista de que Ele nos alimentou o nosso espírito nessa mesa dele, vamos render a glória para Ele, lendo o Salmo 103. O Salmo 103, versículos de 1 a 5 e 8 a 14. Vamos ler responsivamente. Então, quando eu chegar no versículo 5, os irmãos já pulam para o 8 para ler, tá bom? Salmo 103, versículos de 1 a 5 e 8 a 14. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renovará como a da água. Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto diz tua misericórdia, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos bons. Portanto, irmãos, louvemos ao Senhor com o nosso coração e com toda a nossa boca, de agora e para sempre. Amém? Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Deus Pai de imensa misericórdia, te agradecemos por nos dar essa oportunidade de participar na Santa Ceia do Teu Filho amado Jesus Cristo. Comendo do pão e bebendo do cálice, nos fez declarar que a morte do nosso Senhor Jesus Cristo é o único fundamento da nossa salvação. Por isso te louvamos, Senhor, por nos conceder o privilégio de participar alegremente na mesa do Teu Filho e de entrar em comunhão com os outros irmãos por meio do Teu Santo Espírito. Te pedimos, Senhor, ainda, para que através desta ministração da ceia, a nossa fé seja firmada e que possamos produzir o fruto de gratidão. Te pedimos, Senhor, também que amemos o Senhor e os nossos irmãos em toda a nossa vida. Nos faz, Senhor, para esperarmos ardentemente pelo dia da volta do Senhor Jesus Cristo e aguardemos esperançosos pelo cumprimento pleno da promessa de Cristo de beber conosco um novo fruto da videira no reino do Teu Pai. Só o Senhor receba toda a glória, juntamente o Filho e também o Espírito Santo. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos ficar todos em pé, vamos cantar o hino número 5 do Novo Cântico, como o nosso hino de doxologia.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o amor do Deus Pai Celestial e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós eternamente. Amém. Amém. Pode ser, irmãos. Terminamos o nosso culto.